Aleluia, glória a Deus. Quero ministrar nessa manhã de ceia sobre o tema: qual é de fato o valor da ceia? Isso consubstanciado em Mateus capítulo 26, versículos de 28 a 29, que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Esse texto também está em Marcos capítulo 14, versículo 25, diz a mesma coisa. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, a Bíblia diz: fazei isto em memória de mim. Antes de entrar no texto, eu tenho pensado em algumas coisas, e uma das coisas que me vem à mente é: será que Deus tem preocupação com o dia? Será que Deus tem preocupação com uma data, né? Já que Ele está extra tempo, extra data, Ele está no passado, no presente, no futuro. Para Deus não existe tempo, tempo é para nós. Aliás, a primeira coisa que Ele criou foi o tempo, para que nós vivamos nesse tempo. Então o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, e nós vamos contando os dias. Mas se o sol nunca se pusesse, nós viveríamos eternamente, não contaríamos o tempo. Se a noite, se perpetuasse, nós nunca teríamos o dia. Será que Deus tem preocupação com o dia, com datas? Como os irmãos sabem, a gente lê muito, e eu gosto muito de ler livro dos mestres, que eles, sem saber, sem serem crentes em Jesus, mas crendo na Bíblia, crendo na Torá, crendo nos profetas, eles nos passam muitas informações importantes. E eles dizem que Israel saiu do Egito num sábado. Foi no sábado que eles saíram. Deus os libertou no sábado, os levou ao deserto, e num sábado a lei foi dada. Por isso que Deus fala muito do sábado. Quando a gente lê vários profetas, você vê os profetas falando muito disso. Vocês vão ser levados cativo, porque vocês violaram o meu sábado, vocês não guardaram o meu sábado, não guardaram o meu sábado. A Bíblia fala muito do dia do Senhor, naquele dia, naquele tempo, naquele dia, e ele fala muito do sábado, e o judeu tinha muita preocupação em guardar o sábado. O problema foi que, na medida que o tempo foi passando, eles entenderam mal o que era guardar o sábado, e pegaram o sábado para guardar apenas como um dia religioso. Sábado é sábado, mas o projeto de Deus não era esse. O que Deus está dizendo para todos nós, e dizia já para eles, a respeito de guardar o sábado? Ele está dizendo o seguinte: eu criei todas essas coisas, eu criei todo esse universo, eu criei uma terra e dei aqui aos homens, eu coloquei tudo isso aqui para vocês. Então eu entendo que eu preciso ser glorificado por isso. Aliás, nós somos assim, nós gostamos de receber um muito obrigado. Quando nós fazemos alguma coisa e não recebemos um obrigado, a gente fica chateadinho, a gente chama a pessoa de sem educação. E Deus, o que Ele diz para nós? Olha, eu quero ser glorificado, não criei tudo isso, então separe um dia para mim, um dia para vocês viverem para mim, não apenas um dia em si, mas um dia para vocês viverem para mim, para vocês terem esse dia de agradecimento a tudo que eu fiz. E com o passar do tempo, quando nós vamos para a Bíblia, você vai ver que Jesus condena a atuação deles, porque eles começaram a criar outros procedimentos extra-lei, e que faziam com que as pessoas guardassem o sábado apenas do ponto de vista religioso. Então
bastava que eles guardassem o sábado, não fizessem nada, que estava resolvido. Mas o que Deus queria não era isso, é que eles vivessem aquele dia para Ele. Querido, quem é casado, quem namora, quem é noivo, quem tem filhos, sabe que é fundamental que você dê uma atenção ao seu cônjuge, ao seu pai, ao seu filho. E Deus quer que nós, num dia, venhamos a dar atenção a Ele. E como a igreja parou de guardar o sábado, e se alguém hoje quiser guardar o sábado, não há problema nenhum, também pode guardar a terça, pode guardar a quinta. A igreja começou a guardar o domingo. Mas será que nós estamos guardando o domingo? Será que no domingo nós realmente vivemos para Deus? Será que o domingo se tornou um dia especial dentro do nosso evangelho? Será que o domingo é assim? Eu acredito que não. Ou melhor, eu sei que não. Porque no conceito de Deus, o sábado era dele. Nenhuma obra servil fareis, não façam nada. Esse dia é para minha glorificação. Esse dia é para mim. Então nesse dia, vivam para mim. Existe hoje em Israel um bairro judaico, um bairro judeu, melhor dizendo, que ninguém faz nada. Nos outros bairros até fazem alguma coisa, mas naquele dia eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus, ninguém faz nada. Se você entrar em qualquer lugar, em qualquer hotel, eles estão lá glorificando e cantando para Deus. Naquele dia eles não fazem nada, mas algumas pessoas que trabalham, ali ainda fazem alguma coisa. Existe um bairro que não faz nada. Qual é o conceito que eu entendo que Deus gostaria que nós fizéssemos? Que nós separássemos o domingo para Ele. Mas eu tenho um aniversário. Não, mas eu sou mais importante do que o seu aniversário. Mas uma pessoa muito amiga, ela me convidou para uma festa na casa dela, mas eu sou mais importante do que essa festa. Mas tem um negócio assim que eu vou fazer, mas eu sou mais importante. Guarde esse dia para mim. E nós temos visto que isso não tem sido uma realidade na igreja de Deus. Aliás, a igreja está começando a se parecer muito com o mundo para conseguir conquistar o mundo. E depois quer que o mundo viva como igreja, mas não pode viver como igreja, já que ela parece muito com o mundo. Fazem as coisas muito do mundo. E o que salva as pessoas é a palavra de Deus. Escute o que eu vou dizer. Vamos imaginar que hoje desapareçam de todos os lugares desse universo a palavra de Deus, esse livro aqui escrito. Suma. Você tem na sua casa 5, 10 Bíblias, eu tenho não sei quantas. Vamos imaginar que suma essa Bíblia de todos os lugares. Como é que as pessoas serão salvas? Daqui a 5 anos a gente vai se lembrar de alguns versículos, a gente vai se lembrar de alguns textos. Daqui a 10 anos vamos lembrar um pouco menos. Daqui a 20 anos a gente não vai se lembrar de nada. Na verdade, quando nós pregamos a palavra, nós temos que estar fundamentados na Bíblia, porque se eu pregar uma palavra conforme a minha convicção, ninguém vai se converter. Sim ou não, igreja? Não vai se converter. Mas quando eu prego, eu tenho que estar baseado na palavra. Olha o valor da palavra de Deus. E quando alguém diz alguma coisa, o primeiro questionamento que fazemos é: tem base bíblica? Existe base bíblica para isso? Isso está escrito onde? Quem foi que disse isso? Em que contexto disse isso? Qual foi a razão de ter dito isso? Então nós vamos buscar fundamentos para informar as pessoas. Quando eu digo que existe um céu, que existe um inferno, eu tenho que me basear na Bíblia, eu não posso ter a minha convicção. Quando evangelizamos pessoas, as pessoas dizem assim: não, mas eu acho isso, mas eu acho que Deus não é assim com você também? Você vai evangelizar uma pessoa: mas eu acho que Deus não é assim, eu acho que Deus não faz assim. Mas você não diz que você acha, você diz assim: a Bíblia diz que Deus é assim, a Bíblia diz que Deus faz assim. Na medida que a gente vai lendo a Bíblia, e a Bíblia é para ser lida e lida e lida diariamente, exatamente como o alimento que é para nós. A gente toma café da manhã todos os dias, a gente almoça todos os dias,
Tem gente que ainda toma café da tarde, depois janta, ainda toma café da noite. Ainda tem gente que assalta a geladeira de madrugada. Fala a Deus. Não é verdade? A Bíblia é para ser feita assim. É para de noite acordar, perder o sono, vai ler a Bíblia. É para ler a Bíblia todo dia. Na medida que nós lemos a Bíblia e vamos tendo experiência, porque a experiência também é muito importante, a gente sai do âmbito do crer e passa para o âmbito do saber. Hoje eu não creio que existe um céu, eu sei que existe um céu. Ninguém tira isso de mim mais. Eu não creio que existe um inferno, eu sei que existe um inferno. Eu não creio que existe uma vida eterna, eu sei que existe uma vida eterna. Ninguém tira, porque já entrou demais em nós, já está entremeado na nossa alma, no núcleo celular, no profundo da nossa alma. Ninguém tira. E quando nós temos a Bíblia e temos experiências com Deus, isso fundamenta, fica fulcrado na nossa alma. Você vê que Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. O que é isso? É uma experiência profunda com Deus. O que é a ceia dentro de todo esse contexto, já que a ceia aponta para a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário e muda as nossas condições diante de Deus através daquele sacrifício que ele fez. A Bíblia diz que ele derramaria esse sangue por muitos. Ele não disse por todos. Por que por muitos e não por todos? É porque nem todos vão crer em Jesus. Se não vai crer, não adianta ele derramar o sangue. Está todo mundo me entendendo? A igreja está aí? O sangue derramado por muitos para a remissão do pecado. Quem crê, o sangue vale para ele. Se não crê, o sangue não vale. O sangue do Senhor Jesus é muito precioso para ser derramado de qualquer maneira. Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, quando ele vem para ser batizado, João Batista olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Apocalipse diz assim, o texto diz: e viu um cordeiro como tendo sido morto. Esse como tendo sido morto, ele tinha sido morto naquele momento, tinha acabado de ser morto. O sangue é muito precioso. Aliás, o sangue é que leva o oxigênio, é que leva todos os nutrientes para a célula. É o sangue. Ele deu aquilo que era mais precioso, e esse sangue foi derramado por muitos. E ele ainda diz uma coisa: desde agora, o versículo 29, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beberei de novo. Se existe algo que ele fez aqui na terra e vai fazer no céu, é beber do fruto da vide. Nós vamos no céu um dia participar dessa ceia, amém? E ele diz: vou beber no reino do meu Pai. Lá um dia, no reino de Deus, nós vamos beber de novo, comer e beber com ele, vamos ter uma ceia com ele. Ceia, janta. Quando fala de ceia, ele estava fazendo uma ceia numa quinta-feira à noite com os discípulos. A ceia é algo tão importante que ela aparece nos 4 evangelhos, depois vai aparecer em 1 Coríntios 11. E quando a gente vai falar de ceia, forçosamente a gente tem que falar do pão, que simboliza o corpo, e do vinho, que simboliza o sangue. A gente aqui serve suco de uva, mas se nós servíssemos vinho, não teria nenhum pecado. A igreja onde eu me converti servia vinho, e há muitas igrejas que servem vinho mesmo. Vinho no grego é oinos. O vinho não fermentado é gleukos, é um vinho novo que ainda não fermentou. E toda vez que a Bíblia fala em vinho, ela fala de oinos. No hebraico é tirosh. Quando nós falamos disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e pensar lá no passado. Por exemplo, como é que era
como foi o início de todas as coisas. Pode parecer absurdo que eu esteja voltando a Gênesis, mas me parece que seja necessário. A Bíblia diz que Adão foi colocado no jardim, se sentiu solitário, Deus criou Eva, ele pecou e foi expulso do jardim. E quando ele é expulso do jardim, aí ele gera Caim, depois Abel. Não se sabe com quantos anos ele gerou Caim e Abel, não se sabe. Se sabe que ele gerou esse filho. No hebraico ele teve um filho. Ele teve, o filho passou a ser dele. Mas você sabe que Caim matou Abel. E aí ele vive 135 anos e gera Enos. E gera Sete. E Sete gera Enos, que é neto dele. E diz a Bíblia assim: e então se começou a invocar o nome do Senhor. O que a gente entende disso aqui é que o diabo está sempre preocupado com a nossa adoração. Escute bem o que eu vou dizer: o diabo não gosta de adoração, ele gosta de adoração para ele. As escolas de samba fazem aquele desfile e muita gente fica a noite inteira vendo. Eu não sei que horas termina, não sei que horas também começa, mas é muito tempo, e as pessoas viram a noite inteira vendo aquilo, o diabo sendo adorado, porque a maioria das letras, né, falam dos seus orixás e por aí afora. Ele gosta disso. Ele era o chefe da música no céu antes de cair como querubim ungido. A adoração a Deus faz o diabo se irritar, e muitas vezes, dependendo do louvor da igreja, o diabo sai batido, porque ele não gosta de louvor, mesmo porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Ele tem que sair, porque ele não aguenta falar bem daquele que é inimigo dele. Então, quando a Bíblia diz que então começou a se invocar o Senhor, começou a haver um culto público, porque naquele tempo não havia sinagoga, não havia templo, os cultos eram públicos, as ofertas a Deus eram públicas. E aliás, o culto no conceito judaico era oferta. As pessoas não vinham à igreja, cantava, depois ouvia testemunho, depois nada disso, ela vinha e ofertava. O culto era oferta. Então, quando Caim mata Abel, você imagina a tristeza do coração de Adão e de Eva. E ele então tem um filho chamado Sete, e o tempo passa e parece que ninguém volta para Deus. Aí nasce Enos, que é neto de Adão, e a Bíblia diz: então começam a invocar o nome do Senhor. É um culto público. E invocar o nome do Senhor significa chamar em auxílio, pedir proteção, suplicar, pedir auxílio, recorrer a Deus. Isso é invocar o nome do Senhor. Por que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor? Porque na outra vertente, do outro lado, Caim, que teve que sair da presença do Senhor, teve na sua prole artes, é só você ler a Bíblia, empreendimentos seculares, bigamia, tudo veio lá de Caim, brigas, assassinatos e por aí afora. E Deus, nessa sequência toda, ele acaba destruindo a terra, e aí sobra dessa terra toda Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras. E os 3 filhos de Noé é Sem, Cam e Jafé. A gente fala de Shem, que é a palavra hebraica. Shem, Cam e Jafé, Ham, no hebraico. E Deus escolhe para ele, Deus está sempre escolhendo alguém para glorificá-lo, está sempre escolhendo alguém para usar. Deus sempre escolhe alguém, sempre. Deus escolheu Sem. E por que Deus escolheu Sem?
pelas atitudes dele. Você sabe que Noé, depois que desce da arca, capítulo 9 de Gênesis, planta uma vinha. Daquela vinha ele faz vinho, e ele toma um porre, ele fica bêbado. E aí Cã vê o pai nu, e Sem vem com a capa, vira o rosto e cobre o pai. Então essa atitude de respeito, porque a Bíblia diz para honrar pai e mãe, essa atitude de respeito fez com que Deus escolhesse a Sem. Capítulo 9, versículo 26, ele diz assim: bendito seja o Senhor de Sem, bendito seja Jeová, Yahvé de Sem. Deus não escolhe ninguém por escolher. Primeiro ele olha para o coração. Com Davi foi assim, né? Ô Samuel, você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. Deus olhou o coração de Sem e viu que ele era uma pessoa que tinha temor de Deus. Quando o povo ia passar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que a tribo de Judá foi a primeira a entrar no mar, e por isso foi escolhida como a tribo. Era a primeira tribo a sair à guerra. Quando saía para a guerra, a tribo de Judá era a primeira. Então Deus escolheu, o Messias vem daí. Quando Moisés desce do monte, tem toda aquela festa desnuda, a tribo de Levi não participou, então foi escolhido como tribo sacerdotal. Querido, Deus sempre vai olhar para nós e vai dizer: você, eu vou te escolher, porque Deus não pode apostar em projeto furado. Amém? Por isso que ele escolheu você como igreja de Deus. Bendito seja o Senhor de Sem. Mais tarde Deus chama Abrão. Olha de novo Deus chamando Abrão. Quem era o pai de Abrão? Tera. Quem era Tera? Um idólatra. A história diz que ele tinha o maior acervo idolátrico, e isso não influenciou Abraão. Aí Abraão é chamado por Deus. Deus fala com Tera, ele sai de Ur dos caldeus e vai para Harã, e ali ele morre, e Deus chama Abrão. Harã ficava ali 160 quilômetros de Babilônia, mais ou menos, e Ur era filho de um homem chamado Quécide, que construiu aquela cidade, deu o nome a ele, como acontece em vários lugares, né? Alexandria, né? De Alexandre, Filipos, do rei Filipe. Havia essa condição. Mas é engraçado que em Atos 7, de 1 a 4, a Bíblia nos diz que Deus tinha aparecido a Abraão lá em Ur dos Caldeus, antes de ele habitar ali em Harã. Deus chama esse homem chamado Abrão. Você conhece a história e sabe que Abraão levou o seu sobrinho Ló, porque o pai dele morreu, e ele levou com ele. E quando começou a haver uma briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, Abraão disse: não dá para a gente ficar inimigo, vamos fazer o seguinte, você escolhe aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para o norte eu vou para o sul, se leste para o oeste, escolhe aí. E você sabe que Ló, como primeira opção, escolheu Sodoma, olhou para as campinas de Sodoma e foi para ali. E Abraão foi para o deserto, e o deserto floresceu. O deserto floresceu. Às vezes nós queremos ir para um lugar que já está florescido, e Deus quer dizer para nós: eu quero te levar para um lugar para você fazer aquele lugar florescer. Ele vai para lá, e Ló vai para Sodoma. Você já aprendeu aqui que Sodoma não era uma cidade bagunçada, era uma Suíça mais ou menos, era uma cidade absolutamente correta, não havia andarilho, não havia ninguém que passasse necessidade. Ezequiel 16:49 diz isso, que o pecado de Sodoma foi que ele não atendeu ao pobre necessitado, mas era uma cidade muito organizada. E de repente 4 reis se revoltam contra essas cidades e vão lá e pegam toda essa cidade e leva com tudo, e Ló está no meio, e Ló também leva. A Bíblia diz
em Gênesis capítulo 14, diz assim: nos dias de Anrafael, que segundo ele era Nimrod, Anrafael era o título, 4 reis se revoltam contra 5, e Ló é levado cativo. O versículo 12 diz assim: tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, e a sua fazenda, e foram-se. Diz a Bíblia que Abraão, com 318 servos nascidos na sua casa, foi até lá e recuperou tudo. E diz a Bíblia no versículo 26: tornou a trazer também a Ló e a sua fazenda, as mulheres e o povo. Eu estive no lugar exato onde Abraão tomou tudo de volta e devolveu a Ló. O mestre nos disse: foi aqui que Abraão teve esse encontro com Ló. Depois disso acontece algo interessante. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo 18, depois dessa atitude, Deus sempre escolhe a gente por alguma coisa. É por isso que Deus escolheu você. A Bíblia diz que por causa dessa atitude de valentia, você vê 4 reis foram contra 5 reis, dominaram os 5 reis e levaram tudo. Era assim que acontecia: pegava e levava os reis, levava as mulheres do rei, levava a fazenda, os animais, levaram tudo. E Abraão, com 318 servos nascidos na sua casa, vai lá e recupera tudo, o que prova que Abraão tinha uma dependência de Deus absurda, porque com certeza essa guerra não foi de Abraão, essa terra foi de Deus. Amém, igreja? Amém. Às vezes nós queremos lutar e achamos que estamos sozinhos. Nunca estamos, Deus está conosco. Aí diz a Bíblia no capítulo 14 ainda, versículo 18 assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Estamos começando a entrar em ceia. E este era sacerdote do Rei Altíssimo. Aparece um camarada, um homem aqui, estranho, porque até então a Bíblia não fala dele. Melquisedeque aparece e dá a Abraão pão e vinho. Versículo 19 diz assim: e o abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Altíssimo no hebraico é El Elyon. El é Deus, e Elyon vem de uma raiz al, significa elevar-se, ser sublime, subir. Então, a palavra Altíssimo, que é El Elyon, é um dos nomes mais bonitos de Deus. E por ser o nome mais bonito, se você for para Isaías 14, o diabo diz lá, como a Bíblia começa, capítulo 14, a partir do 12: como caíste do céu a estrela da manhã, que debilitavas as almas, dizia: subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria esse nome, e ele então diz que esse Deus é o possuidor dos céus e da terra. Chama esse Deus de El Elyon, que é um título dele. Agora, que ato foi esse? Por que Melquisedeque vem e faz uma ceia com Abraão, trazendo pão e trazendo vinho? Por que ele faz isso? Por que pão e vinho? Melquisedeque vem de uma expressão Melech, que é rei, e Tzedek, que é justiça. Por isso que ele é chamado rei de justiça. Abraão tinha uma missão, que era servir a Israel, que era abençoar Israel. Melquisedeque tinha uma missão, uma função de abençoar Abraão. Israel tinha a função de abençoar o mundo. E a igreja tem essa missão de abençoar o mundo também. Quando a Bíblia chama esse homem de Melquisedeque, rei de justiça, a Bíblia não diz
Mas os mestres nos dizem que esse Melquisedeque é um título, mas o nome dele é Shem. Nós estamos falando de Sem aqui. Isso em várias literaturas hebraicas diz que esse homem, Melquisedeque, é Sem. E você pode dizer assim, mas Sem ainda estava vivo no tempo de Abraão? Ele conviveu com Abraão por 58 anos. Ele viu Abraão, conviveu com ele de forma natural. Aliás, Abraão, Isaac e Jacó moraram em tendas. Então, Sem foi que deu a continuidade ao sacerdócio. Então vamos explicar isso. Deus escolhe Sem, e ele então passa a ser sacerdote. Você percebe que é sacerdote? Sacerdote do Deus Altíssimo, ele é sacerdote. Só que Sem está percebendo que vai morrer, que está chegando ao fim, e ele precisa passar o sacerdócio para alguém. A unção precisa ser passada. Lembra que Jesus assoprou sobre os discípulos? Lembra que Paulo diz assim, Timóteo, olha, valorize o ministério que eu estou te dando, os dons, que foi dado por imposição do ministério, dos presbíteros, da igreja, dos líderes. Uma coisa vai passando para outra. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, está dizendo, igreja, agora vocês é que vão tomar conta disso, vocês passam a ser a polícia de Deus. Então Sem, foi quem deu a continuidade ao sacerdócio em substituição a Noé, que era lá o sacerdote atrás. E diz a Bíblia no capítulo 9, versículo 27 assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Está dando a Sem o sacerdócio e a liderança. Então Sem foi pai aos 100 anos e viveu 600 anos, igualzinho a Abraão, que também foi pai aos 100 anos. Ele viu Abraão, viu Isaac e viu Jacó, e habitou com Abraão pelo menos 58 anos. Sem foi o único sobrevivente vivo do dilúvio. Naquela época ele era a única pessoa que tinha visto o dilúvio, que tinha passado pelo dilúvio e que tinha sido escolhido por Deus. Esse Sem, Melquisedeque, traz a Abraão pão e vinho, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora o sacerdócio está com você. E como o sacerdócio está com você, como a responsabilidade está com você, nós vamos fazer aqui uma ceia, pão e vinho, já apontando para a cruz, porque lá em Gênesis 3,15, Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a serpente, entre o seu descendente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, que é Jesus, e os seus descendentes. Quer dizer, haveria uma guerra constante entre Jesus e a descendência satânica. Quando a gente vai para Salmo 110, 1 e 2, diz a Bíblia assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é um banquinho onde se apoia o pé. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. A Bíblia está trazendo para nós aqui o sacerdócio de Jesus, a autoridade de Jesus e o espírito guerreiro de Jesus, porque ele é chamado de Senhor dos Exércitos, em Isaías capítulo 6, versículo 3. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 santo, 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 Kadosh, 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 Yehová Sebaot. João 12,41 diz assim: Isaías viu a sua glória, falando de Jesus. Então ele aqui aparece como Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Amém. E aí o texto continua e diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eita Deus!
Tu és sacerdote eterno. Por que ele é sacerdote eterno? Nós vamos ver um pouco mais à frente que o sacerdote falhou. O sacerdócio não foi um negócio que deu certo, porque eram sacerdotes que morriam, que tinham falhas, que entravam no Santo dos Santos uma vez por ano. E você sabe que o profeta empresta o ouvido a Deus e a boca ao povo. E o sacerdote empresta o ouvido ao povo e a boca a Deus. Ele intercede por nós a Deus. Deus usa o profeta para falar com o povo, e Deus usa o sacerdote que ouve o povo para falar com Deus, para interceder. Só que esses sacerdotes eram falhos, morriam. E ele está dizendo aqui que Jesus, ainda que não seja da tribo de Levi, é o nosso sacerdote eterno. Jurou o Senhor e não se arrependerá, não vai voltar atrás. Tu és o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é essa pessoa? Jesus. Deus já sabia que aquele sacerdócio não ia, digamos, prosperar. Aqui é quando a gente vai, por exemplo, a Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então está caracterizado que ele, do texto de Salmo 110, é Jesus. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui em Hebreus 7, a partir do versículo 18, diz assim: porque o precedente mandamento, está falando das leis com as suas coisas todas, é abrogado, é destruído, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Aliás, Jesus só veio porque a lei não resolveu a questão. A lei foi dada para mostrar que o homem não pode cumprir a lei, não dá para cumprir a lei, então teve que vir alguém para morrer por nós e acabar com isso. E visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, não fizeram juramento, eles foram sacerdotes por nascimento, pai, filho, neto, por aí afora. Mas este com juramento, Jesus, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não se arrependerá. O verbo aqui é metamelomai, é o mesmo verbo usado para Judas. Judas se arrependeu, é arrepender também, é também sentir remorso, mas é também se arrepender. Está lá em Mateus 27:3. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Ele está explicando aqui por que esse texto se refere a Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente, que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. O papel do sacerdote é intercessão. Então Jesus passa a ser o nosso sacerdote hoje, porque nós não somos judeus, já não existe mais o sacerdócio, não existe nem mais o templo, mas nós temos um sacerdote no céu que intercede por nós. Nós estamos bem na fita, porque no céu Jesus está sentado ao lado de Deus, e diz a Bíblia, e intercede por nós. E o Espírito Santo está aqui na terra e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que esse Melquisedeque habitava em Jerusalém e conhecia o lugar de adoração, que era o Monte Moriá. Ele era rei de Salém, ou de Shalem. Shalem é o nome antigo de Jerusalém. Você pode perceber que depois de algum tempo os jebuseus tomaram Jerusalém, e Davi então foi que tomou a cidade de Jerusalém, por isso ela foi chamada cidade de Davi. Então Melquisedeque morava nessa cidade, sabia que aquele ali era o lugar de adoração que Deus tinha escolhido.
Deixa eu te falar de lugar. Querido, será que Deus, além de se referir a um dia, Ele também se refere a um lugar? Com certeza. A Bíblia diz que Ele escolheu Jerusalém. A Bíblia diz que Ele escolheu o Monte Moriá. Ele gosta de lugares. E eu tenho ensinado a vocês o seguinte: na hora de orar, orem sempre no mesmo lugar. Tem uma ordem de coisas. Quando se vai ao centro espírita, eles fazem tudo muito organizadamente, é feito daquele jeito. Ninguém pode chegar hoje e dizer assim: eu vou fazer uma macumba aqui, assim, assim, assim. Não funciona. Ele precisa fazer algo organizado. A roupa tem que estar muito bem passada. A roupa dentro de um centro espírita tem que ser branca. Se tiver uma dobrinha, a mãe de Santo Espírito pode voltar e passar de novo. Porque no reino do Espírito, isso cria unidade. Quando os muçulmanos vão a Meca, 2 milhões de pessoas ficam rodando, dando volta, num lugar chamado Kaaba, onde estão enterrados os ossos do profeta, todos de branco, porque isso cria unidade. Deus é assim, o reino do Espírito é diferente do nosso. Nós precisamos começar a entrar no reino do Espírito para poder entender. Daniel abria as janelas para as bandas de Jerusalém e orava para lá. Ele podia orar para outro lugar que Deus ouviria? Podia, mas é um ato profético. Jesus podia salvar a gente sem morrer na cruz? Podia, mas ele não quis fazer isso. Existem ordens, e esse homem morava em Jerusalém. Ele sabia o lugar da adoração, ele era sacerdote. E Melquisedeque vem e oferece pão e vinho. Para que ele está oferecendo pão e vinho a Abraão? Qual é a razão? Ele podia oferecer um cabrito, não é verdade, querido? Podia oferecer uma carne, era comida natural. Ele oferece pão e vinho. O que significa o oferecimento de pão e vinho? Isso significa dar boas novas à entrada de Abraão no sacerdócio, porque a Bíblia nos diz que Israel foi criado a partir de Abraão. Ele é o pai da fé. De Abraão nasceu Isaque, e de Isaque nasceu Jacó. Yaakov vem de uma raiz hebraica Yakev, que é calcanhar, e você sabe que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. E Yaakov significa suplantador. Ele foge depois de enganar o pai, que era cego. A mãe o manda para a casa de Labão, e quando ele volta, que ele vai passar pelo o val de Jaboque, ele manda todo mundo na frente e ele vai orar. Ele fica desesperado, aparece um anjo, que nós sabemos que era Jesus pré-encarnado, e ele começa a lutar com aquele anjo. Ele luta, era um lugar que havia muitos assaltos, e ele começa a lutar com aquele homem, e a Bíblia diz que ele lutava com aquele homem e prevalecia. Como é que Jesus se deixa vencer? Sabe o que eu aprendo disso? Que Deus quer nos fazer vencer. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer que nós oremos tanto a ponto de ele dizer: tá bom, eu vou te abençoar, eu vou te dar. Ora que eu vou te dar. Mensagem que pregamos aqui quarta-feira: aquele que pede, recebe. A Bíblia diz, ele dá. Quem pede, recebe. A Bíblia diz que recebe. Não diz que recebe amanhã, depois, mas que recebe, recebe. E ele então começa a vencer. E aí aquele anjo, que é Jesus pré-encarnado, que é Deus, que ele chama de Deus, diz assim: qual é o teu nome? E ele diz: Yaakov, Jacó. Quando aquele anjo pergunta: qual é o teu nome? Jacó disse tudo aquilo que ele era: enganador, suplantador, 7-1, arrumador de encrenca, enganador do pai, não honrador do pai. É o que significa o nome Yaakov. Qual é o teu nome? Ele disse tudo aquilo que ele era. E eu preguei um dia desses aqui na igreja e disse: não adianta a gente chegar para Deus e dizer: Senhor, aleluia, eu tenho sido fiel à tua obra, Senhor, tu tens visto a minha vida. Não adianta que Deus vai dizer: oh. É muito melhor a gente dizer assim: Senhor, eu não sou nada. 2 homens sobem para Jerusalém, um diz assim: Senhor, te dou graças por tudo, dou o dízimo de tudo, jejum 3 vezes na semana.
O outro diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tão pecador. Aquele desceu justificado, o outro não. 800 metros de altura, justificado, o outro não desceu. O monte fica a 800 metros de altura, desceu justificado, o outro não ficou. E Jacó diz: eu sou isso, eu sou enganador. E ele diz assim: então não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Ish em hebraico é homem, Ra é para, e El é Deus, o homem para Deus. Israel significa, e ele será chamado príncipe de Deus. Ele, a partir desse momento, não é mais Jacó, já é Israel, é o homem para Deus. Já que você disse tudo que você é, já que você se rasgou, se abriu, o teu nome a partir de agora é Israel. E aí o povo de Israel segue através de Abraão. A Bíblia diz que quando Moisés foge para Midian, e Midian é o quarto filho de Abraão com Quetura, a Bíblia diz que Deus encontra ali, Abraão encontra ali um homem chamado Reuel, que é o nome dele, que significa amigo de Deus. E ele é chamado na Bíblia de Jetro também, que é sua excelência, é um título. E é também chamado lá em Juízes 4:11, se não me engano, Abab, significa que é querido, uma pessoa querida. E quando ele se converte ao Deus de Israel, capítulo 18 de Êxodo, a mesma coisa acontece. Ele é trazido e lhe são dadas as boas-vindas, comendo pão e vinho. Amém, igreja? Olha que coisa interessante, como pão e vinho tem a ver com a nossa vida, com a nossa ceia. Então, a Bíblia diz que Shem abençoou Abraão, porque a bênção é sempre do maior para o menor. E Abraão deu dízimo de tudo aquilo que ele tinha recolhido na guerra, de todo o despojo, ele abençoou a Shem. Que coisa maravilhosa! Você imagina, a bênção de Shem para Abraão gerou para ele um dízimo astronômico. 5 reis, ele tomou tudo aquilo e disse: agora eu vou te dar o dízimo, porque a bênção é sempre do maior para o menor, de Deus para nós, e o dízimo é do menor para o maior. Sem abençoa Abraão, a família de Abraão. Abraão se torna bênção para Israel, Israel se torna bênção para a igreja, e a igreja precisa ser bênção para o mundo. E aí, em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Uau! Nós somos geração eleita, Deus nos elegeu, e nós somos sacerdócio real. Por que real? Porque o outro não era real. Nós somos sacerdotes real, ou sacerdócio real. Jesus, o sacerdote eterno, cabeça da igreja, veio da parte de Deus no céu, morre aqui, e ele mesmo faz o sacrifício. O que é que nos diz a Bíblia? Que ele entrou no Santo dos Santos no céu, ele entra no Santo dos Santos no céu e apresenta o próprio sacrifício, que é ele. Gente, isso é muito profundo. Ele entra e passa a ser o mediador entre Deus e os homens. O sacerdócio, por conta de um cordeiro, ele entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano, tinha que entrar muito perfeito, mas no ano seguinte ele tinha que se purificar para entrar, mas um dia ele morria, então era eleito um outro sacerdote. O próprio Eli foi 40 anos eleito sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. A Bíblia diz que ele entrava com sacrifício, que ninguém podia comparecer diante de Deus sem sacrifício. Ele entra com o seu próprio sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então nós da igreja, escute o que eu vou dizer agora, nós da igreja temos a honra
de dar continuidade à obra de Deus, oferecendo, a exemplo dos apóstolos, pão e vinho, simbolizado na ceia. O que é a ceia para nós? É Deus nos dando as boas-vindas, dizendo: agora vocês entram e vocês são, a partir de agora, sacerdotes. Vocês são sacerdócio real. Olha que coisa tremenda quando a gente pega lá de Gênesis e vai até ao Novo Testamento para mostrar isso. Olha o valor que tem na ceia. Olha o valor que Deus dá à ceia. Olha o que Ele está dizendo. Jesus se assenta com os discípulos e serve pão e vinho, dizendo para eles: a partir de agora eu vou embora. Por isso que Ele diz: não vou beber mais, agora é com vocês. A Bíblia fala que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, a ponto de Deus dizer: tudo que ligares na terra será ligado no céu. A quem perdoar os pecados será perdoado, a quem negar não vai ser, porque agora é com vocês. Vocês vão criar um novo sistema, um novo testamento. Então aquilo que ali dizia que era pecado e não é bem assim, vocês vão consertar. Agora tem coisas que as pessoas acham que não é pecado, mas passa a ser, porque o Evangelho, ao contrário do que muitas pessoas acham, não é uma coisa mole, não é uma coisa que facilitou. Queridos, nós é que estamos vendo a igreja descambar para um outro lado. Eu quero perguntar: de que lado você está? De que lado nós estamos? O que nós estamos fazendo, querido? Eu vi hoje, por um acaso hoje de manhã, um vídeo de um homem chamado David Owoor. Ele é um africano, é um profeta, tem barbas grandes, dobradas assim na ponta. Se você entrar no YouTube, você vai ver David Owoor. Ele é um homem de Deus, um profeta desses últimos dias. Eu já vi vários vídeos dele, são coisas absurdas que acontecem. A própria Shekinah apareceu, a glória de Deus apareceu. Eu vi o vídeo, apareceu. Todo mundo ficou apavorado, a glória de Deus apareceu num dia que ele estava ministrando. É um homem muito sério, seríssimo. E um dia desse ele mandou um recado para o Brasil. Ele disse: o Brasil precisa se arrepender. A igreja do Brasil precisa se arrepender do pecado. Precisa se arrepender do pecado sexual, dos adultérios. E a gente tem visto tantas coisas que desvalorizam o sacrifício do Senhor Jesus. Quando nós recebemos o pão e vinho, automaticamente nós temos que nos voltar para a cruz e entender que aquele pão que está ali, que nós comemos todo mês, aponta para a carne dele, aponta para o sacrifício dele, aponta para a dor dele, aponta para o corpo dele que se deu por nós. Querido, o nosso corpo é uma fonte de dor. Onde você mexer no corpo dá dor, é ou não é verdade? Pega uma agulhazinha e espeta em qualquer lugar do seu corpo, dor. E a dor é uma bênção, porque é a dor que te faz se afastar do perigo. É porque está queimando a sua mão que você tira, é porque você pisou no espinho que você levanta o pé, é porque você está sentindo alguma dorzinha que você vai ao médico. A dor é uma bênção. Há pessoas que não têm dor, há pessoas leprosas que não têm dor, pega um parafuso, passa no meio da mão, de um lado para o outro, não sente dor. Mas também, se ele colocar a mão numa chapa quente, a chapa esquenta para o lado dele, vai queimar a mão dele, não vai sentir nada. Ele anda em cima de um preguinho no pé dele o dia inteiro, não sente nada. E se o pé tiver uma torçãozinha, ele anda em cima daquela torção e destrói o pé dele. Por que nós mancamos? Porque Deus está mandando uma mensagem para nós. Aí tem alguma coisa errada, vai consertar. Porque Deus não quer ninguém manco também andando com ele. Agora você imagina o que é um homem ir para a cruz, porque ele era ao mesmo tempo Deus, mas ele também era homem. Imagina as dores que ele sofreu. Nós precisamos valorizar isso. Quando olhamos para o vinho, nós nos lembramos que sangue é algo que nos machuca,
Sangue, ainda que seja de um animal, deixa a gente deprimido. A não ser que a pessoa não tenha sentimento nenhum, mas deixa a gente deprimido. Você vê uma pessoa sangrando, automaticamente você diz: meu Deus, vamos correr, liga para o SAMU, bota no carro, vamos levar, porque está perdendo sangue, está perdendo vida. Então, enquanto um aponta para a dor que ele sofreu, o outro aponta para a vida que ele deu. Ele entregou a vida dele por nós, derramou o sangue dele por nós, para que nós sejamos sacerdotes dele. Isto daqui é a palavra de Deus. Isto aqui é o legado que Deus deixou para nós do céu. Isto daqui é um pedaço do céu que nós temos nas mãos. E muita gente não ama ler a Bíblia. Ninguém aprende se não ler com prazer em qualquer coisa. Se você quiser fazer uma faculdade, é o seu pai que quer que você seja advogado, é o seu pai que quer que você seja economista, é seu pai, não é você. Você vai fazer aquela faculdade, mas não com prazer, consequentemente não vai aprender. Mas se você, em vez de querer ser advogado, você quer ser engenheiro civil, ou você quer ser médico, você vai ter prazer em aprender. A absorção, intelectualmente falando, é muito maior. Não se pode aprender a Bíblia, que é a expressão do caráter de Deus, lendo sem vontade. Nós precisamos entender que da mesma forma que eu preciso comer para viver, eu preciso comer desta palavra para viver espiritualmente. Ou esta palavra nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dessa palavra. É ela que nos dá vida. Nós precisamos entender essas coisas. Quando nós estamos fundamentados na palavra, a gente não perde o rumo. E eu tenho orado a Deus: Senhor, não me deixa sair do rumo, não me deixa mudar, não me deixa dar jeitinho. A Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra, e é a palavra, e é a palavra, é a palavra. Não dá para a gente querer parecer com o mundo para atrair as pessoas do mundo e depois querer transformar as pessoas do mundo para parecer com a igreja, que ele vai dizer: mas vocês não se pareceram com a igreja, vocês se pareceram com o mundo para me atrair. Não deixe que o diabo coloque minhoca na sua cabeça. Quanto mais se lê a palavra de Deus, mais se cresce. Quanto mais se lê a palavra de Deus, mais se fortalece. Isso daqui é alimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pão para a nossa vida, pão para a nossa alma. E hoje nós estamos aprendendo que aquilo ali é um sinal de boas-vindas. É a única vez que você vai encontrar alguém que vai morrer jantando com alguém e feliz. É a única vez. Se a pessoa sabe que vai morrer, vai comer para quê? Se a pessoa sabe que vai morrer, para que está alegre? Ele disse assim: desejei muito comer convosco essa ceia. Eu estava ansioso por isso. Mas o sujeito vai morrer na cruz, vai sofrer barbaridades, vai passar 2 dias sofrendo, depois vai para a cruz, vai ficar 6 horas na cruz, sofrendo todo tipo de retaliação. E ele está jantando com toda a paz do mundo. E note uma coisa: ele deu a ceia para quem estava em pecado, sabendo que estava em pecado, que foi Judas. Ele deu a ceia para quem ele sabia que ia traí-lo, como Pedro. Sabe o que é isso? É um investimento até a última hora para salvar alguém. Deus não desiste da gente. Se alguém se desvia porque essa pessoa se desistiu de Deus, mas Deus nunca desiste da gente. Nunca, nunca, nunca. Você pode estar do jeito que você tiver, com a fraqueza que você tiver. Sabe de uma coisa? Deus não desiste de você. Deus está sempre dizendo: meu filho, estou contigo. Levanta, levanta.
até 7 vezes o justo cairá, mas se levantará, porque Deus é poderoso para o firmar. É por isso que nós vamos encontrar no céu pessoas que você vai achar que nunca passaria pela porta do céu, no céu, porque ela era fraca, ela teve uma vida toda destroçada, a sua infância foi terrível, ela foi abusada, ela foi destroçada emocionalmente, fisicamente, mas ela tinha um negócio, ela queria Deus. Então Deus, sabedor do coração da pessoa, vai levar para o céu. Encontra outra pessoa, diz assim: não, Deus não é assim. Você já deve ter evangelizado pessoas que disseram assim para você: eu acho que Deus tem um lugar para mim no céu. Como é que alguém vai pensar em coisa eterna, no achismo? Eu acho que Deus tem um lugarzinho para mim no céu. Eu acho que Deus separou um espaço para mim. Eu acho de uma coisa definitiva. Deus está nos chamando hoje. Deus está nos convidando hoje. Ao contrário daquele pão que era oferecido gratuitamente, esse aqui teve preço. Aquele sangue que era oferecido, aquele vinho que era oferecido gratuitamente, esse vinho aqui que simboliza o sangue, teve um preço. E Ele está nos convidando hoje a dizer assim: olha, eu quero que você comece a valorizar a minha ceia, comece a valorizar o meu dia. Por isso que eu tenho dito, repetindo em todos os lugares aonde eu vou: Jesus vai voltar num domingo. Isso aqui está gravado, vai para o YouTube. Jesus vai voltar num domingo, exatamente para ninguém ter dúvida. Não cabe na minha cabeça entender que um crente possa gostar de carnaval. A palavra carnaval vem de uma expressão latina, carnis lavamen, evolui para carnival, depois para carneval, e agora evolui para carnaval. Está no dicionário de origem e evolução das palavras. Carnaval significa carne vale. Esse carnaval provavelmente vai ser o único carnaval que não vai gerar tantos filhos, porque todo carnaval passa um tempo, aí começa a nascer criança, mas houve tanto homem beijando a boca de homem que talvez não vai ter tanto filho assim, porque o que eu vi na internet foi coisa absurda. Gente, um monte de homem beijando a boca do... Bom, pelo menos não vai gerar filho. Dos males, o pior. Querido, Deus está fazendo a nós hoje um convite. Domingo é um dia do Senhor. Ele deu valor ao sábado. Vocês estão sendo levados cativo porque vocês não valorizaram, não deixaram de guardar o meu sábado. Vocês violaram o sábado, no sentido de se voltar para ele e dizer: esse dia aqui é do sábado. Evidentemente que a pessoa trabalha, ela tem que trabalhar, então pega um outro dia e guarda para o Senhor. Então no seu próprio trabalho, Deus vai entender isso. No seu próprio trabalho: Senhor, eu estou aqui no trabalho, o Senhor sabe, mas eu estou aqui para louvar o Senhor. Estou trabalhando aqui domingo, mas o domingo é para o Senhor. Eu estarei na tua casa domingo à noite. Querido, há pessoas que me procuram, dizem assim: pastor, não vou poder ir à ceia, eu estou trabalhando, posso tomar ceia de noite? Valoriza a ceia. Mas há outras pessoas que não valorizam nunca, e a ceia tem valor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que nós recebamos esse convite e aceitemos o convite de bem-vindos a essa ceia, em nome de Jesus.